Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel e nessa nossa videoaula nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a história da educação no Brasil. Como vimos anteriormente, a história da educação do Brasil ela tem os seus antecedentes históricos. Esses antecedentes históricos dizem respeito à educação própria das comunidades indígenas e depois a presença dos jesuítas no Brasil, quando estes religiosos, sendo enviados pela Igreja Católica, eles estiveram no Brasil desenvolvendo atividades religiosas e atividades educativas. Essas atividades educativas, elas dizem respeito não somente à catequese dos índios, mas também elas dizem respeito à formação, à educação dos filhos dos colonizadores, aqueles que vieram no Brasil e faziam parte da estrutura política, econômica e social, a elite da sociedade portuguesa que veio para o Brasil. Né? Nós vimos que os jesuítas eles eram pessoas extremamente preparados, eram pessoas cultas, e dentro da sua formação acadêmica, eles traziam consigo toda uma perspectiva, toda uma visão sobre o que era a educação. Como pessoas religiosas, era natural que eles tivessem uma perspectiva tradicional do processo de ensino, visto que quando nós falamos de teologia, nós estamos falando de verdades consideradas absolutas. Nesse sentido, aquele que era professor entre os jesuítas eram pessoas que haviam recebido uma orientação teológica. E isso implica dizer que a experiência educacional deles era uma experiência educacional tradicional, no qual os seus professores falavam e eles apenas ouviam, sem grandes possibilidades de reflexão ou criticidade. Essa estrutura educacional desenvolvida pelos jesuítas e experienciadas por eles também, deu para a educação no Brasil toda a estrutura formal daquilo que foi, e em pleno século XXI, aquilo que ainda continua sendo a educação no Brasil. Isto nós afirmamos porque ainda hoje, no século XXI, ainda nós encontramos estruturas educativas tradicionais. Até entre aqueles alunos do curso de pedagogia, ou que saíram do curso de pedagogia, esses professores, mesmo recebendo todo o aporte teórico de reflexão sobre o que é uma educação tradicional, nós podemos dizer que ainda existem muitos professores, jovens professores, que estão comprometidos com um sistema tradicional de educação, o qual foi trazido ao Brasil pelos jesuítas. Muito bem, na nossa última aula nós falamos que esses jesuítas eles contribuíram significativamente para a educação no Brasil, tanto pelo projeto educacional que trouxeram, como também na construção de colégios e estruturas educativas aqui em tempos do Brasil colonial, como também contribuíram para a formação e educação dos índios, que infelizmente era diferenciada, mostrando que a educação, no decurso da história, ela privilegia aqueles que possuem recursos financeiros, aqueles que pertencem aos estratos mais elevados da sociedade, porque a educação ela é um meio, sempre foi um meio de ideologização das classes subalternas da sociedade. Nesse sentido, então, podemos dizer que a educação ensinada ou desenvolvida pelos jesuítas, ela era primorosamente apresentada, cuidadosamente desenvolvida para as classes superiores, aqueles que pertenciam à elite da sociedade colonial. Muito bem, tendo considerado isso, é preciso pensar algumas questões muito importantes nesse contexto do Brasil colônia. Nesse período, quando o Brasil se desenvolve, nós vamos perceber que, gradativamente, lá na Europa,
fruto do desenvolvimento do pensamento renascentista, surgirá o iluminismo. O iluminismo enquanto estrutura de pensamento que dava o devido valor aos valores científicos. Os iluministas, eles acreditavam que era preciso pensar o mundo em todas as suas manifestações a partir dos parâmetros da razão e não da teologia, da razão, da ciência e não dos princípios morais e éticos da religião. Isso fez com que um homem chamado Marquês de Pombal, lá em Portugal, entendesse que era preciso desenvolver um novo sistema econômico e social em Portugal. Ele considerava que era preciso tornar a educação laica. Essa educação laica, defendida pelo Marquês de Pombal, significava que todo o sistema educacional não poderia ter influência da religião, seja ela qual fosse. No contexto no qual a reforma pombalina desenvolveu-se, essa educação laica seria uma educação que não teria a influência da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Se nós estivéssemos em outro contexto histórico, se tivesse uma outra religião nesse período, certamente a reforma pombalina estaria exatamente se posicionando em um local diametralmente oposto a qualquer sistema religioso qualquer sistema educacional com viés religioso. Nesse sentido, então, podemos dizer que a educação promovida pelos jesuítas era um contraponto àquele tipo de educação que o Marquês de Pombal queria desenvolver para Portugal e as suas colônias. Nesse sentido, fica claro que, naturalmente, pela essa visão diferente do que era a educação, que Marquês de Pombal viu nos jesuítas um empecilho, um obstáculo na implementação de seu projeto de organizar escolas que tivessem como interesse, como finalidade, tão somente a implantação de uma sociedade pautada na ciência e no conhecimento. O resultado da decisão de Pombal foi que, no princípio do século XIX, a educação brasileira estava reduzida praticamente a nada. O sistema jesuítico foi desmantelado com a expulsão dos jesuítas e nada que pudesse chegar próximo deles foi organizado para dar continuidade ao trabalho da educação. Ou seja, com o desenvolvimento do projeto do Marquês de Pombal no Brasil, os jesuítas eles foram expulsos. Mas a pergunta que se fazia, ou que se fez após isso é: quem vai substituir os jesuítas? Quem vai administrar aquilo que eles construíram? Então, a ideia, o ideário de Marquês de Pombal de trazer o pensamento iluminista e a educação iluminista para as colônias portuguesas, esse projeto ele passou por um problema muito sério no que toca à qualificação e o preparo de pessoas para darem continuidade ao sistema educacional. Em específico, no Brasil, isso ficou muito evidente. Como nós falamos anteriormente, os jesuítas eram pessoas qualificadas, eram homens de fé, eram homens comprometidos com a instituição Igreja Católica, mas eram homens qualificados para o trabalho de ensino. E, na medida que eles foram expulsos, isso fez com que uma lacuna grandiosa pudesse ser colocada no sistema educacional no Brasil. A reforma pombalina da educação substituiu o sistema jesuítico e o ensino foi dirigido pelos vice-reis nomeados por Portugal. É instituído o subsídio literário, imposto destinado à manutenção de ensinos primário e médio. Isso quer dizer uma coisa interessante aqui, é porque a partir desse momento na história do Brasil,
começa-se a pensar e a desenvolver-se na história do Brasil a ideia de um recurso público voltado para a educação, visto que isso anteriormente não existia. Vamos pensar o seguinte: quando os jesuítas chegam ao Brasil, os jesuítas eles recebem o apoio da Igreja Católica, que naquela época tinha um grande poder econômico, e também ela recebia donativos e ajuda daqueles que pertenciam à elite presente aqui no Brasil, certo? Mas, podemos assim dizer, não havia uma política pública educacional voltada para o desenvolvimento da educação como nós hoje percebemos. Tudo isso é novo. Legislação, dinheiro, porcentagem de impostos para serem desenvolvidos na educação, a obrigatoriedade do Estado de oferecer uma educação gratuita. Gente, tudo isso é novo. Tudo isso é novo. Então, quando os jesuítas eles são expulsos e começa a se desenvolver novos processos educativos no Brasil, então começa-se a perceber a necessidade de um investimento, de um patrocínio à educação no Brasil. Esta situação somente sofreu uma mudança com a chegada da família real ao Brasil em 1808. E observem, isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que aquele princípio afirmado no início de nossas aulas, princípio este no qual se afirma que a educação é um processo histórico, que a educação ela sofre influência dos seus condicionantes históricos. A ideia de que a educação ela é dirigida por interesses econômicos, e que processos educacionais, estruturas educacionais, elas se desenvolvem a partir do interesse de uma determinada elite, em um determinado momento histórico, né? Tudo isso que foi falado anteriormente, com a chegada da família real no Brasil, se confirma. Como assim, professor? Ora, na medida que a família real chega ao Brasil, é preciso mudar a educação. Essa educação que por muito já estava esquecida, desmantelada, né, que não tinha mais a mesma qualidade, né, as mesmas estruturas que os jesuítas desenvolviam. Agora, com a chegada da família real, obrigatoriamente essas estruturas elas têm que funcionar e funcionar bem, porque a família real precisa de uma boa educação. Com isso, o que se quer afirmar categoricamente? Com isso, o que se quer afirmar categoricamente é: se a família real não viesse para o Brasil, a história da educação no Brasil não seria a mesma, porque ainda levaríamos décadas, não sabemos até quantas décadas, para termos um sistema educacional muito mais desenvolvido. A verdade nua e crua é esta: o sistema educacional no Brasil melhorou, a educação melhorou a partir da chegada de uma elite portuguesa, de uma elite europeia, que veio para morar no Brasil. E a permanência deles exigiu uma nova estrutura educacional e patrocínio para que essa estrutura educacional ela se desenvolvesse. E aí, com a chegada dessa família real, né, nós temos agora aquilo que nós chamamos de o período joanino, né? O período anterior que nós falamos é o período relacionado, né, ao Marquês de Pombal, né? O desejo de tornar a educação no Brasil uma educação iluminista, uma perspectiva científica e laica do processo educacional. Esse período joanino tem uma característica. A característica é que ele desenvolveu-se a partir das necessidades da família real que veio para morar no Brasil. Como falamos anteriormente,
essa educação no Brasil, que foi desmantelada, né, que sofreu um impacto muito grande com a expulsão dos jesuítas, essa educação ela vai voltar a florescer, novas instituições vão ser construídas, né? Novos processos educativos vão ser desenvolvidos a partir exatamente dessas novas demandas. Nós vamos dizer que sim, a presença da família real no Brasil oportunizou, certo? Oportunizou e, podemos assim dizer, exigiu que a educação no Brasil melhorasse. Porque quem exigiu isso? Não foram as pessoas comuns. As pessoas comuns não tinham voz para poder lutar pelos seus interesses ou pelos seus desejos. Vamos também afirmar aqui categoricamente que até a educação, enquanto direito daqueles que moravam no Brasil, essa afirmação ainda nem existia. A Constituição no Brasil ainda nem existia, que dizia assim que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Isso não existia. Portanto, as pessoas moravam aqui no Brasil ao léu, podemos assim dizer. Existiam estruturas educacionais, mas não era obrigação do Estado oferecer essa educação de qualidade e gratuita. Na medida em que a família imperial vem para o Brasil, a família portuguesa vem para o Brasil, isso obriga uma nova estruturação, né? Dom João VI abriu academias militares, escolas de direito e medicina. Vamos lembrar que na aula anterior nós afirmamos categoricamente, né, que quando um jovem no Brasil terminava a sua formação, que seria mais ou menos o equivalente ao ensino médio, ele, se tivesse dinheiro, recursos, influência e desejo, ele deveria viajar para a Europa para continuar os seus estudos. Com a chegada da família real, então, abre-se outros espaços educacionais, como a biblioteca, escolas de direito e de medicina, o jardim botânico, certo? A imprensa régia. São fundadas também a escola de medicina na Bahia, certo? E outros cursos, como a escola de engenharia. Vamos pensar que todos estes cursos, todas essas oportunidades, eram oportunidades que foram desenvolvidas especialmente porque a família real portuguesa estava no Brasil. Caso essa família não chegasse aqui nesse período, não vivesse aqui durante esse período, não devemos ter dúvida que todo esse aparato, toda essa estrutura, toda essa oportunidade educativa, ela não teria sido construída. O sistema educacional do Brasil ainda estaria por décadas e décadas, né, em uma situação completamente em penúria, e a educação no Brasil estaria completamente comprometida. Contudo, como nós já falamos, que o sistema educacional, historicamente, ele é pensado, ele é engendrado, ele é planejado, ele é executado, ele é desenvolvido, ele é aperfeiçoado, tendo em vista o suprimento das necessidades de uma determinada classe dominante. Então, aqui nós temos mais um exemplo na história do Brasil que aponta para essa conclusão histórica, né? A pergunta que se faz considerando que, de fato, a educação no Brasil ela teve uma melhoria significativa com a chegada da família real, essa melhoria só alcançou a família real? Resposta: não. É claro que não. Os brasileiros também usufruíram desses benefícios. Contudo, é preciso que se afirme duas coisas.
essa estrutura só foi construída, só foi elaborada, só foi desenvolvida por conta de uma necessidade da família real. E segundo, é preciso que se afirme quem primeiramente usufruiu ou quem predominantemente usufruiu dessas estruturas foram as classes mais abastadas da sociedade brasileira. Este é um período que nós gostaríamos de explicar, finalizamos ele, e na nossa próxima videoaula nós daremos continuidade à nossa exposição.